Fala, Zé. Lula e Collor, Casal 20, capítulo 2. Olha, eu disse e vou repetir. O governo de Lula é uma quadrilha amplamente divulgada. Portanto, é um desastre anunciado. Todos aqueles que vêm para o governo de Lula já vêm pensando em roubar, porque vem participar de um governo de corrupto. Vejam, quando você vai para a igreja, você vai rezar. Quando você vai participar de samba, você vai para sambar. Quando você vai participar de uma quadrilha de corruptos, de ladrões, você vai para roubar. Meu pai dizia um ditado que eu nunca esqueço: em terra de sapo, de cócoras com ele. Quando você vai conviver com sapo, você tem que ficar acocorado igual a ele. Quando você vai conviver com ladrão, você tem que roubar. Então o governo de Lula é uma quadrilha. Começar dele. O Lula foi preso como ladrão, ó. Tá aqui, ó. Enganador. Primeiro é o enganador. Pedia anistia, agora tá contra anistia. Tá aqui, ó. Corrupção. É isso que faz o governo Lula. Aqui, ó. Tá vendo? Leonel Brizola já dizia isso. Tá aqui, ó, para dizer que eu tô mentindo. Lula. Tá aqui. Recebeu $1 milhão do ditador Gaddafi. Quem disse isso? Fui eu não. Quem disse isso foi o ministro da fazenda dele, Antônio Palocci. Lula chefiava todo o esquema de corrupção. Aqui, ó, quadrilha da Petrobras, que afundou a empresa Petrobras, a quadrilha de Lula que afundou a Petrobras, está aqui, ó. E essa quadrilha todinha está aqui, ó. Era comandada por Lula, segundo o próprio líder do governo, Delcy Amaral. O senador Delcy Amaral disse: Lula comanda toda a corrupção e levou 57 milhões de uma vez só da roubalheira da Petrobras. Está aqui, 57 milhões e 300. Quem disse isso? Não fui eu. Quem disse isso foi o senador Delcídio do Amaral, que disse o seguinte: Lula comanda todo o esquema de corrupção de roubalheira. Tá rico? Aí, outro apareceu e disse: não, o Lula rouba, mas o Lula faz. O Lula rouba, mas não é? Rouba e faz. Aqui, rouba e faz, disseram os amigos dele. Aí meteram o Lula na cadeia, tá aqui, ó, preso, como ladrão. Aí vem o ministro Edson Fachin, que ele nomeou, que Lula nomeou para o Supremo Tribunal Federal, e resolve soltar Lula. Pronto, Edson Fachin, aqui, ó. Soltou Lula, pronto. Aí Lula, solto, voltou para fazer outro governo. É corrupto, então tem que fazer um governo de corrupto, uma quadrilha. Primeira coisa que ele fez, convidou para vice alguém que ele chamava de ladrão e que também era chamado de ladrão por esse alguém. Geraldo Alckmin, tá aqui, ó, o rei do propinaduto, roubou bilhões do esquema do metrô e dos trens de São Paulo. Aí ele chamou para vice. É ladrão? É comigo mesmo. Depois, olha bem, vamos chegando lá. Depois, ó, os ministros dele. Metade dos ministros de Lula são corruptos, tem conta acertada com a justiça. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo, Rafael? Metade. Vai gostar de corrupto assim na cara do caralho, pô? Então, veja bem. Tá aqui, isso eu estou dizendo. Tá aqui, ó. Ministro Eliseu Padilha. Puta que pariu. Eliseu Quadrilha. Eliseu não, rapaz. Alexandre Quadrilha. Desculpa, Eliseu, que morreu. Alexandre Padilha. É chamado de Alexandre Quadrilha. Recebeu, tá aqui, $1 milhão de uma empreiteira de propina. É o ministro que manda no governo, um dos que mandam. Depois recebeu mais 3 milhões, tá vendo aqui? Alexandre Padilha recebe 3 milhões de propina. Aí Lula disse: esse aqui é o ministro da saúde, era ministro da Casa Civil, vai pra saúde. Estamos fodidos, viu? Dependendo da saúde desse rapaz aqui. Depois, a ministra que manda e desmanda, Gleide Hoffmann, ó. A amante, Gleide Hoffmann. Gleide Hoffmann mantinha um apartamento em Brasília
só para receber propina e distribuir com os políticos do PT. Isso até 6 horas, até 7 horas da noite. 7 horas da noite, primeiro ela recebia o Lula para despachar. E depois vinha Lindenberg Faria para despachar também, mas vai pegar, como é que se chama? Pão com banha. Gleide Hoffmann, inclusive, por causa disso, foi chamada de corrupta e indiciada pelo Supremo Tribunal Federal. Aí Renan Calheiros foi no Supremo e desfez o indiciamento dela e do marido dela. E disse na cara dela, você ia ser presa e eu desfiz seu indiciamento, sua corrupta. Pronto, essa é a ministra que hoje está fazendo a interlocução do governo com o Supremo Tribunal Federal. Gleide, a corrupta. Então o governo de Lula é esse. Vamos para os ministros. Olha aqui, o guru do governo de Lula. Zé Disseu, SPI, quer reformular as Forças Armadas. Pronto, agora vamos chegar. Está aqui, ó, o ministro do Desenvolvimento de Lula, o Wellington Dias, não quer nem falar na televisão, nem aparecer, porque tem tanto processo, se mexer nos processos, ele vai ser fuzilado. Mas vamos chegar. Então veja bem, ministro Juscelino, da comunicação, foi botado para fora depois que descobriram que ele tinha metido a mão em dinheiro, roubado dinheiro da emenda parlamentar. Mas Lula disse, isso aqui é que é bom para mim, roubou o dinheiro, roubou, então traz para cá. Então veja bem, vamos chegar no grande escândalo do governo Lula. 6 bilhões de reais, 6 bilhões roubados do INPS. Quem era o ministro da Previdência? Carlos Lupe. Carlos Lupe era o ministro da Previdência. Pois bem, Carlos Lupe já havia sido colocado para fora do governo de Dilma como ladrão. Ó. Foi botado para fora do governo de Dilma como ladrão. Mas veja o que foi que disse Carlos. PT e Lula roubaram demais. E disse abertamente, são ladrões, estão roubando o país. Aí Lula com medo chama Carlos para cá. Carlos diz, eu vou, agora eu vou roubar também. Então toda essa roubalheira do INPS, na administração de Carlos, Lula sabia o que ia acontecer, porque Lula sabia que Carlos é corrupto. Foi expulso do governo de Dilma como corrupto. Aí vamos chegar lá. Lula é uma piada, viu? Lula, como gosta de corrupto. Veja como ele gosta de corrupto. Lula chegou aqui em Maceió e disse, se o Brasil fosse sério, Fernando Collor estaria na cadeia. O lugar de Fernando Collor na cadeia. Pouco tempo depois, Fernando Collor foi eleito senador, ó, Lula se beijando com Fernando Collor. Aí pegou o mais importante plano do governo dele, o PAC, entregou a Collor. Entregou o plano a Collor. Pronto. Só aqui, ó. Collor era ladrão, que ele chamava de Collor. Mas depois pegou o Collor, bonitão do Collor aqui, ó. Entregou a ele o plano do aceleramento do crescimento. O Collor pensava que era para acelerar o crescimento dele, da fazenda. Aí, ó. Ele vai mandar no par. Aí ele disse, estou mandando no par o plano de aceleramento do crescimento. Eu vou aumentar logo o crescimento da minha fortuna, e comprou Ferrari, Lamborghini, no caralho. Tá bom? Só que agora o Collor está preso. Aí Collor da cadeia virou e disse, puta merda, eu estou preso e Lula está solto. O Lula disse que eu era ladrão, me pediu minha prisão, me manteram na cadeia. E ele que roubou 6 bilhões, o governo dele roubou 6 bilhões de povo está solto. Aí, meu amigo, hoje, aquela música do Estênio da Ponte Preta, o refrão que dizia, assim se conta essa história, que é dos dois a maior glória, Leopoldina virou trem e Dom Pedro é estação também. Agora mudaram o refrão é, assim se conta essa história, que é dos dois, Lula e Collor, a maior glória. Collor está na prisão e Lula está solto, metendo a mão e viajando pelo mundo de avião. E agora mesmo está em Moscou, tomando vodka com limão. E nós aqui, ó, mergulhados na inflação e na mão. Então esta é a realidade. E não adianta nada essas vagabundas da CNN dizer escândalo do INPS. Não é escândalo do INPS não, o nome certo é roubalheira de 6 bilhões de dólares dos aposentados no governo Lula. E puta que pariu pro resto. Tchau.